Chegamos nesta sexta-feira ao 5º dia dedicado à sabatina com candidatos a prefeito de Presidente Prudente. O nosso objetivo é apresentar cada um deles e as propostas para que você, eleitor, faça a sua escolha no próximo dia 6 de outubro. Nós convidamos os 6 candidatos para essa sabatina e, pela sequência que foi definida em sorteio, o nosso convidado de hoje é o doutor Mauro César Martins, do Partido Novo. Mauro César Martins é nascido em Tupi Paulista, tem 68 anos, é casado, tem 2 filhos, é advogado, administrador, empresário, professor universitário aposentado e ex-juiz classista. É a primeira eleição que participa como candidato a prefeito de Prudente. Bom, boa tarde, candidato. Seu tempo de 30 minutos começa a contar a partir de agora e começamos falando justamente sobre essa situação diante a Justiça Eleitoral. O senhor vai ter 30 minutos, o tempo já está contando. Como é que está a situação do senhor? O senhor tinha um vice, um candidato a vice, uma candidata, ela se retira do pleito, tenta se inscrever como vereadora, depois o senhor tenta inscrever um novo candidato a vice, mas dentro do entender da Justiça, fora do prazo. Como é que está a situação hoje, já aqui no sistema da Justiça Eleitoral, o senhor conta como inapto, ou seja, o seu nome, sua foto, o seu número de partido, de chapa, não devem constar das urnas? Em primeiro lugar, um bom dia, Carla, Murilo, toda a equipe que me atendeu super bem aqui. Essa é uma questão política interna de 4 membros do Partido Novo de Presidente Prudente. A candidatura estava indo maravilhosamente bem. O único partido que eu acreditava que eu não seria traído pela minha garra, pela minha tenacidade, por ser um candidato de direita, pela família, pelos costumes, contra os corruptos, contra os condenados, que o Partido Novo me daria apoio. E deu. Até um mês depois que eu fui eleito na convenção. A partir do dia 20 de agosto, membros do meu partido, de Presidente Prudente, eles foram cooptados pelo seu Guilherme Piai, pelo seu Naban, do consórcio do outro candidato, e dentro de uma armação que diz que envolve até o Ricardo Salles, aquele ex-ministro ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, eles foram em São Paulo para tentar inviabilizar a minha candidatura. Já tinham tentado antes. O Piai já tinha tentado antes inviabilizar, porque ele queria que o Novo fosse para esse consórcio. E eu sempre fui contra. E o coordenador na época, Edilson Alves de Azevedo, que hoje é candidato a vereador, ele tentou levar o partido para esse consórcio do Piai, que apoia uma outra candidatura. E eu sempre fui contra. Falei, nós vamos sozinhos, Prudente merece um candidato que não esteja atrelado à vela política e nós vamos seguir em frente. Então, no primeiro momento, eles recuaram. Minha candidatura transcorreu normal. Aí a nossa vice, por razões pessoais, ela resolveu ser candidata a vereadora. Normal. Pediram para que eu indicasse outra. Eu indiquei, não aceitaram. Pedi para indicasse outro, eu indiquei o Caio. Eu não, todos os candidatos. Caio Antônio Perrone, um jovem, 22 anos, querendo fazer uma nova geração na política. Só que aí veio a tal da coordenação municipal do partido e falou assim, como nós não podemos tirar o doutor Mauro, que eles pediram para mim renunciar, para beneficiar essa outra candidatura. E eu disse que não. Jamais eu faria isso. O não cumprimento do prazo, então, não teria sido... Não, foi proposital, Aí eu entrei na Justiça para inscrever o Caio como vice. Inclusive, este recurso, nós entramos ontem no Tribunal Superior Eleitoral de Brasília, deve ser distribuído hoje, para que o TSE de Brasília determine que o vice seja registrado e que a nossa chapa seja considerada apta. Por que eu não estou apto? Porque eu não tenho vice, mas isso foi proposital para beneficiar essa outra candidatura. Inclusive, falando sobre isso, a gente recebeu
uma nota do Partido Novo que também foi publicada, né? Essa nota publicada Sim. pelo seu partido. Sim. A gente vai até ler a nota aqui, em que o partido traz as seguintes situações a público: que o senhor Mauro César Martins, ex-candidato do Partido Novo, demonstra comportamento público partidário desastroso e desrespeitoso, não seguindo as orientações da direção do partido, insurgindo-se sistematicamente contra as suas decisões e, por vezes, tratando de forma humilhante e grosseira terceiros. Nota que continua, né, Carlinha? Continua. O partido diz o seguinte: é certo que mesmo após decisão da Justiça Eleitoral em Presidente Prudente, no processo que indeferiu sua candidatura ao cargo de prefeito, tornando-o inapto ao pleito eleitoral do próximo dia 6/10/2024, o mesmo, o candidato Dr. Mauro César, continua a desrespeitar o Partido Novo e a Justiça Eleitoral, prosseguindo com seus compromissos eleitorais de campanha à revelia do Partido Novo. Face a isto, o Partido Novo nega suas ações e não assume responsabilidades por seus atos, repudiando veementemente este procedimento de manter sua campanha eleitoral e suas ações como se candidato fosse, apesar de seu indeferimento pela Justiça Eleitoral. Essa nota é finalizada pelo Partido Novo dizendo o seguinte: o partido é uma instituição de ideias, princípios e valores inegociáveis e sempre vai lutar para preservá-los, devendo todos os seus membros seguir a mesma orientação. Candidato, aproveitando aqui o que é mencionado nessa nota do partido publicada em Diário Oficial nesta quinta-feira, o partido fala sobre sua campanha eleitoral, que o senhor continuou fazendo campanha, né? Teve alguns compromissos, já no final dessa semana cancelou compromissos, ainda assim aceitou o convite para vir dar entrevista aqui à TV Fronteira. Como seguiu, então, essa campanha e como vai ser daqui para frente? A campanha foi muito difícil, porque 4 pessoas do Partido Novo, Edilson Alves de Azevedo, que é candidato a vereador, Paulo Henrique Funada, que trabalha na empresa da família, com a mãe dele, Júlia, da Bebidas Funada, e Dorival Lomas e Marcos Paes, que é da coordenação do Novo, eles foram cooptados para que eu não fosse candidato. Então, aqueles que me amavam, aqueles que falavam que o Novo teria que ter 5 candidatos igual o Dr. Mauro, publicamente, eles, de um determinado momento, a partir do dia 20 de agosto, quando eles foram cooptados pelo consórcio, liderado pelo seu PI e pelo seu Naban, porque o Naban, o PI, recebeu aqui em Prudente, em fevereiro, inclusive a visita de um alto dirigente do Partido Novo de São Paulo. E ele não veio falar com nós do Partido Novo. E nesta reunião, no gabinete do senhor Piai, aqui em Presidente Prudente, lá estava o vereador Mauro Neves, lá estava o Francis, assessor do Piai, e lá estava o vice do Ed, hoje o Matheus, e lá o Francis comentou com eles: aí, ó, Mauro, vem com a gente, porque o Novo não vai ter candidato em Prudente. Foi acertado aqui que ele pode ser aprovado, mas eles vão impugnar a candidatura dele. Então, isso é uma prática de 4 pessoas, que inclusive hoje eu estou processando as 4 pessoas na Justiça Eleitoral. Eles também já fraudaram uma ata que o Ministério Público ontem mandou para a Polícia Federal. Então, o Novo de Prudente não é o Novo de São Paulo, é o Novo de Prudente. Ele está com práticas criminosas e eles vão arcar com essas notas, inclusive por dano moral e outras consequências. Aproveitando que o senhor está citando disso, e a gente percebe que pelo andamento da situação, o senhor disse que está com recursos já em 2 esferas, buscando que a sua candidatura seja reconhecida, mas fato é que o prazo é muito curto agora para conseguir reverter esse cenário. O sistema, a gente vem acompanhando, a Justiça Federal já está lacrando as urnas, o sistema já está fechado, ou seja, muito dificilmente seu nome estará nas urnas. O senhor, inclusive, numa atitude que eu até gostaria que o senhor contasse, explicasse, esta semana o senhor já não teve compromissos de campanha divulgados na sua agenda. Ainda assim, o senhor demonstrou interesse, está aqui presente. O que é que ainda motiva o senhor a prosseguir com a campanha, ou pelo menos estar aqui nessa entrevista? Porque eu não desisto de Prudente. Eu amo Prudente. Eu cheguei aqui com 8 anos de idade. Prudente me deu muita oportunidade. E o que me move é mostrar para o filho, principalmente do preto, do pobre, do oprimido das vilas,
que os filhos deles, se tiver uma boa escola, se tiver uma boa rede de proteção de saúde, do menor e do adolescente, ele poderá ser um advogado, um médico, um jornalista, um radialista, um empreendedor, um empresário. Então, isso me motiva. Por que que eu suspendi a campanha externa? Porque realmente vai chegando um momento, Murilo, que você vai ficando cansado. Porque esses 4 indivíduos do Partido Novo, que inclusive estou os denunciando por infidelidade partidária, quem são eles para dizer que eu não sou candidato? Quem me aprovou foi a Convenção Municipal do Partido Novo. Pessoas não têm o direito legal e moral, eles não têm moral pessoal na vida para querer julgar pela régua deles a conduta. Então, quando eles falam que eu tive uma conduta desastrosa, é porque eu enfrento os corruptos. Eles gostariam que eu tivesse um discursinho Nutella, tomando vinho, igual o seu Edilson Alves faz, tomando vinho, andando, correndo aí na cidade, que é um personal trainer, que é o que me pediu para ser candidato a prefeito, e hoje foi cooptado, porque ele é personal trainer dos filhos do outro candidato. Ele tem ligações com o outro candidato. Então, o que me motiva é enfrentá-los e mostrar que eu, Mauro César Martins, não desisto de Prudente e espero, até o último momento, que se faça justiça. Porque veja como está Prudente. Candidato. Um condenado com trânsito em julgado. Segundo grau, recorrendo para o terceiro grau, o promotor e o juiz deferem a candidatura. E um ficha limpa, honrado, honesto, que não tem nenhuma mancha na minha vida, impedido por falta de vice. Ah, isso é uma brincadeira, para não dizer outra coisa. Mas é por isso que você fala, a gente vai cansando. Mas eu estou entrando com recurso, inclusive contra esses 4. Não entrei ontem porque não deu tempo, né? Inclusive com propaganda irregular também. Edilson Alves de Azevedo tem um problema aí seríssimo que está sendo avaliado, inclusive, pelo Ministério Público da Criança e do Adolescente. Candidato, o senhor fez menção a vários nomes aqui, assim como fez recentemente também em entrevista à CBN Fronteira. Queria saber qual foi a repercussão após essa entrevista e, fazendo menção a esses nomes aqui, o senhor tem provas disso tudo que o senhor disse, inclusive dizendo que entrou com processo contra essas pessoas? Sim, eu dei à disposição, encaminho para vocês todos esses processos e, inclusive, tem muito mais coisas que eu não estou falando aqui contra esses 4 indivíduos, né? E eu quero que eles tenham a coragem, por isso que ele fala que eu tenho uma conduta desastrosa, para me enfrentar no banco dos tribunais. Inclusive, eles falsificaram, colocaram dados falsos em uma ata eleitoral para não indicar na justiça um candidato do sexo masculino para não cair a cota do partido. Também está denunciado, deve ter julgamento a semana que vem. O Ministério Público já pediu, com base na minha denúncia, porque tem um membro que nem estava na reunião e disse que não estava na reunião e o nome dele está lá. E o Ministério Público, doutor Mário Coimbra, pelo menos isso ele fez, pediu para a Polícia Federal apurar inserção de dados falsos em ata, que é o artigo 350 do Código Eleitoral, que dá de 1 a 6 anos de cadeia. E se foi praticado por mais 3, artigo 288, com mais de 1 a 3 anos. De 1 a 6 e de 1 a 3 anos. Então, eles vão responder na Polícia Federal, depois na Justiça Federal Eleitoral, por prática de irregularidade na coordenação do Partido Novo, com o apoio desse Edilson Alves de Azevedo e com o Paulo Funada, que trabalha na bebida Funada. Doutor, da forma como está, o senhor não participa da eleição. A sua candidatura, da forma como está hoje, não consta das urnas. Se alguém tentar votar o seu número, vai ser contado o voto como nulo. Diante de toda essa dificuldade, de todo esse cenário, a não ser que venha alguma decisão diferente... Até segunda ou terça-feira, por da exemplo. Justiça, Isso. O senhor não participa da eleição. O que o senhor pretende fazer? Em que momento o senhor vai dizer assim, ó, não sou mais candidato, não tenho mais como ser candidato, e o que o senhor pretende fazer a partir de então?
a partir de terça-feira, eu vou esperar até terça-feira. E na terça e quarta, caso eu veja que realmente nem o TSE, nem o TRE determinou a inserção do meu nome nas urnas, aí eu vou comunicar à sociedade de Presidente Prudente pelos meios de comunicação. Meu Instagram é @MauroCesarMartins, meu YouTube é @MauroCesarMartins, meu Facebook é Mauro César Martins. É o único candidato que tem as redes abertas. Então entre no meu Instagram, Mauro César Martins, e eu vou ter a lealdade com o eleitor de Presidente Prudente, que já diz para mim hoje que se eu não estiver na urna, ele não vai nem votar. Eu digo, não, vote. Nós não podemos deixar de votar. Por quê? Porque o último prefeito de Prudente foi eleito com 27%. O penúltimo foi eleito com menos de 25%. Então nós já temos, de um total de 166 mil eleitores, 40 mil que normalmente não vai às urnas. Dos que vai, mais 15 a 20 anulam o voto. Então, isso é ruim para Presidente Prudente. Então, o momento é a semana que vem, a partir de terça-feira, eu vou comunicar aos milhares de eleitores que apoiam a minha candidatura que, pelas dificuldades, caso eu não esteja realmente com a decisão, aí eu vou liberá-los de um compromisso que eles têm comigo, pelo livre-arbítrio, pela família, pela pátria, pela iniciativa privada, pela liberdade econômica, contra a maconha, contra a cocaína, contra o tráfico de droga. Eu acabei de ver agora, pegaram 12 toneladas, estava vendo no jornal, de maconha aqui, a Polícia Federal. Prudente virou a rota do tráfico, e o tráfico entrou em Presidente Prudente. Então nós temos que lutar contra isso. E na minha opinião, você não pode votar em quem já provou que, com condenações, que realmente vai ter uma saída boa para Prudente. Então, o prudentino poderá ter que ver uma outra opção que não Mauro César. Mas tem que pensar em Deus. E aqui eu conclamo os evangélicos, os católicos, aqueles que professam a fé divina e todos os demais segmentos religiosos e demais segmentos de qualquer natureza, mas principalmente os católicos evangélicos. Eles têm que pensar na história de Jesus Cristo. Quem realmente foi o sofrimento para salvar a humanidade? Deus deu o seu Filho. Então, o prudentino vai ter que escolher uma pessoa temente a Deus e que não seja condenado. Isso é uma profecia que eu estou apenas colocando, mas eu ainda tenho o último fio da esperança para poder falar de zeladoria, falar de limpeza pública, de educação, falar do transporte coletivo. Por exemplo, a última acompanhamento da TV Fronteira foi segunda-feira passada. Eu fui à Praça 9 de Julho. Gente, as pessoas sentam lá, eles não têm horário de ônibus nenhum. Eles não sabem que hora vai aparecer um ônibus para qualquer lugar de Presidente Prudente. Candidato, observando essa situação em sua campanha, no contato com a população, em sua vivência em Prudente, se em um outro cenário conseguisse reverter toda essa situação e fosse às urnas, quais seriam, portanto, falando sobre esses temas da cidade, suas prioridades, se conseguisse se eleger? Carla, prioridade número 1, zeladoria. Nós temos que limpar a cidade. Limpar a cidade, contratar uma empresa terceirizada, declarar estado de calamidade pública, porque está em calamidade pública, não de agora. Até deu uma melhorada, porque o prefeito é candidato à reeleição, então é normal que fez uma força-tarefa. Mas Prudente, as vilas, gente, eu andei em todas as vilas de Prudente. Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, está tudo abandonado. Então seria zeladoria, transporte público, multar essa empresa ou colocar ela no contrato de licitação ou tirá-la de Presidente Prudente. Nós teríamos que ver também projetos que estão em andamento da iluminação pública, que está no Ministério Público, investigar a questão da educação, dos diplomas comprados pelo EAD, mais de 500 diplomas de professores da rede,
em EAD. E quem é que o sindicato de professor apoia? O candidato do consórcio. Então, veja bem, desde 2017, fraudam o sistema de progressão de carreira na educação. E ninguém faz nada. Aí eles querem que eu fale bonitinho. Não, isso foi apenas um diploma de 1 ano e meio que eu comprei em um dia pagando. E aí subi na carreira. E aquele professor que não fez isso, ficou embaixo da carreira. Então, eu prometi que eu faria uma auditoria em todos os contratos da prefeitura, que eu tiraria os prédios públicos alugados para um monte de empresários amigos. Já pedi a relação e vou colocar publicamente. Então, nós faríamos uma auditoria, uma gestão pública para Presidente Prudente. E isso assustou os eternos políticos de Presidente Prudente com mandatos na prefeitura. Por quê? É um consórcio. Nos últimos 16 anos, é o mesmo do mesmo. O último só não foi do grupo do candidato, porque ele indicou um candidato que foi tão ruim que ele nem apoiou na reeleição. Aí elegeu o Ed por ninguém aceitar o ex-candidato anterior ao Ed. Então, Prudente não pode continuar votando pela rejeição. Prudente tem que votar por alguém que pense em Deus, que seja administrador, que tenha empresário, que tenha funcionários, que saiba a dor do funcionário, que dê emprego, que gere renda. Agora, votar em quem a vida inteira viveu de cargo de favor, não vive de carteira assinada. Carteira assinada é o consórcio, igual o Pablo Marçal falou. Quero a carteira assinada. Eu quero ver quem o candidato tem carteira assinada. Eles não têm, principalmente o do consórcio. Candidato, independente de sua candidatura ter prosseguimento ou não, como é que o senhor vê a questão das dificuldades orçamentárias que o município enfrenta? Houve aí problema, e a gente viu o município com um risco enorme em relação aos atendimentos de saúde no fim do ano passado. Houve a questão de atrasos em repasses para entidades assistenciais. Como é que o senhor vê toda essa questão orçamentária em Presidente Prudente? Eu vejo de uma maneira muito simples. Eu nem vou falar do prefeito Ed Thomas, porque ele também pegou o ré da pandemia. No final do governo anterior, o Bolsonaro deu milhões que foram usados para colocar a prefeitura em dia e entregou uma prefeitura em dia para o Ed, que não quis nem fazer auditoria. Deveria ter feito, porque o prefeito ofereceu para fazer o anterior. E o Ed não tinha equipe, como não tem, salvo algumas exceções. Então, o Partido Novo teria uma gestão pública deste 1 bilhão e 200 milhões para gastar. Só que quem entra lá, ou quem entrou até hoje, sabe o que eles protegem? O sistema. A engrenagem do sistema. Ninguém tem coragem de mudar, fazer um plano de carreira, fazer um estatuto do professor, fazer as progressões normais. Por que não fazem isso? Porque desde 1999 o estatuto do professor é o mesmo, quando o Bragato foi prefeito de Prudente. Os prefeitos não têm coragem de mudar. E a Câmara, cada vez a prefeitura elege os piores. Tanto que eu lembro que apesar da minha candidatura eventualmente não estar nas urnas, nós temos 4 candidatos do Partido Novo. É a Berê do Postinho, é o Flávio do Espetinho Japonês, é a Priscila Campos e a Lucilene Gomes, que é servidora pública. São pessoas íntegras, honradas, e os demais, a Nice, por exemplo, uma candidata, desistiu anteontem, porque ela falou, eu não vou ficar nessa campanha se o senhor não vai estar na campanha. A Jaqueline, a mesma coisa. Então, eles estão revoltados por isso, mas eu acredito que seja o prefeito que for, Murilo, ele tem que ser administrador, Murilo. Ele tem que dar uma ordem e a ordem ser cumprida, Murilo. Ele tem que refazer esse orçamento. Esse orçamento é da época do prefeito Agripino, que eu rendo aqui minhas homenagens. Por exemplo, Hospital HR. Ele atende quase 60 cidades. Eu aqui, nesses poucos minutos que me resta, um dos problemas que eu tive com essa turma do Partido Novo é que eu estava criticando não a pessoa do governador Tarcísio, porque eu votei no Tarcísio. Eu sou de direita, eu não sou do consórcio comunista, eu sou de direita. Mas vejam bem, esse Hospital HR que o professor Agripino fez é o único instrumento que existe para uma pessoa
pobre do Sistema Único de Saúde de Presidente Prudente poder se internar. O pobre aqui em Prudente, ele não se interna no São Luís, era da minha época, ele não se interna no Yamada, que é um hospital de convênios e de particular. Ele não se interna no Nossa Senhora das Graças e nem na Santa Casa. Sobra o HR. Aí o Prudentino vai lá, tem mais 55 cidades. E o que esse governador Tarcísio de Freitas fez por Presidente Prudente nesses 2 anos de governo? Nada. Só fez política aqui para distribuir terra para fazendeiro no Pontal, que é a turma do PIAI, foram beneficiados lá para regularizar as terras. Eu não sou contra a regularização de terra, mas o que estão fazendo aí, inclusive, está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal. E, infelizmente, a minha turma do Novo, eles falavam assim, não fala do governador Tarcísio, não, nós vamos ter parceria com ele no futuro. Não, negativo, negativo. Tarcísio de Freitas não está fazendo nada por Presidente Prudente. E nem vou falar de deputado, porque nós não temos deputado aqui. Agora, por exemplo, deputado Marangoni. Deputado Marangoni, que não é nem de Prudente, ele morou aqui, tem amigos aqui, a base dele é Santo André. Ele está fazendo mais por Prudente do que qualquer um, como deputado federal, com as emendas, etc. Ele está fazendo o que o Paulo Lima fazia antes, quando era deputado federal, foi por 5 legislaturas. Ele trazia verbas do governo federal. Então, quem vai conseguir verbas no próximo governo? Vai conseguir do Tarcísio, que não deu verba nenhuma para Prudente? Repito, não fez nada para Prudente, e nem pela região. Os prefeitos estão cabreiro com o governador Tarcísio. E eu votei nele. Se ele for candidato, posso até votar nele novamente. Mas, infelizmente, esse governo estadual deixa muito a desejar. Isso incomodou o pessoal do Novo também. Isso incomodou o pessoal do Novo. Doutor Mauro, o senhor mencionou a equipe do atual prefeito aqui de Presidente Prudente. Se o senhor seguisse, então, na disputa, pelo cargo de prefeito, o que faria de ajustes e se faria ajustes no secretariado municipal? De 17 secretarias, iria para 7 secretarias. De 17 secretarias, iria para 7 secretarias. E as mais de 15 coordenadorias que estão atreladas a essas secretarias, elas seriam reduzidas para 7 coordenadorias. 7. E mais um detalhe, a senhora sabe que tem salários que chegam a 40 mil reais na prefeitura? 28, 30, 32. Por quê? Porque tem os privilégios. Ninguém mexe com isso. Pelo contrário, eles querem que volte o candidato para dar os privilégios. Então, pensem bem, porque Prudente deve hoje, Carla, a prefeitura, e eu, inclusive, vou dar de primeira mão aqui, vou patrocinar uma ação popular desde a gestão de 1991 até hoje, para ver quem foram os responsáveis dentro da prefeitura pelo rombo de dívida que a prefeitura tem para com a aposentadoria no Prudemprev de, até dezembro, 2 bilhões de reais. A prefeitura de Prudente, com esses prefeitos que querem voltar e apoia, fez a prefeitura dever 2 bilhões de Prudente. Então eles vão explicar na justiça quem fez e quem não fez para ter esse rombo de 2 milhões, que no futuro os aposentados de Presidente Prudente poderão não ter mais aposentadoria e terem que ser transferidos para o INSS regularmente. Então, eu mudaria completamente a administração, mudaria o orçamento, faria o Estatuto do Servidor Público, que é uma reivindicação do sindicato da categoria, faria o Estatuto do Magistério, que eles reivindicam, agora não na linha petista. A educação de Presidente Prudente, ela vem numa linha de esquerda. A educação municipal vem numa linha de esquerda e seria uma linha da direita, uma linha da família, tradição, propriedade, culto à bandeira, amor ao pai, amor à mãe e contra a droga. Seria isso que eu faria e farei se vier a urna. Se eu não vier, espero que Prudente eleja alguém que faça o que eu faria. O senhor tem 1 minuto e meio para suas considerações finais. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer minha família, que sofreu muito nesse processo. Peço desculpa por ter tentado, porque eu nunca precisei da política.
Eu tenho amigos na política e continuarei a ter amigos na política, mas eu nunca tive cargo público, político, imprudente. Então, eu gostaria de pedir desculpa para, em algum momento que eu altero a minha voz, mas é meu jeito de falar, eu sou advogado da liberdade, eu defendo os patriotas de Brasília, que o Alexandre de Moraes está lá perseguindo os patriotas. E, por exemplo, nessas considerações finais, o Gilberto Kassab, que é do consórcio do candidato, ele virá prudente em breve. Por que a TV Fronteira não pergunta para ele por que os senadores do PSD não votam pela anistia dos presos em 8 e 9 de janeiro? Então, esse consórcio da base do governo Lula, ele trabalha imprudente. Então, vamos ver se, aprovada essa anistia, as pessoas possam viver em paz. Então, eu agradeço a todos, meus amigos, votem nas vereadoras do Novo, nos candidatos a vereador do Novo, e muito obrigado pela participação. Obrigada, doutor Mauro. Boa tarde para o senhor. Muito obrigado, doutor. É importante a gente lembrar que o doutor Mauro César Martins continua neste momento com a candidatura considerada inapta pela Justiça Eleitoral. Ele recorre dessa decisão e, portanto, se não conseguir reverter essa situação, não terá o nome disponível para voto na urna eletrônica lá no dia 6 de outubro. E termina aqui o 5º dia de sabatina com candidatos a prefeito de Presidente Prudente. A entrevista completa vai estar em nossas plataformas, que são o G1 Prudente e Região e também o Globoplay. Na segunda-feira é a vez do candidato à reeleição, Ed Thomas, do MDB.